Olá, bem-vindo ao cozinhaafetiva.g. Agora a gente vai fazer mais uma receita super saborosa que é pão de massa mole, sem glúten, sem lactose e sem ovo. Isso mesmo, mas se você não tiver nenhuma restrição a ovos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a quantidade de ovos que você pode usar, tá bom? E você que ainda não me conhece, eu sou Gigi Cousteau, chefe de cozinha, e esse aqui é o meu canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu joinha e compartilhe com sua família e seus amigos. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas terão informações sobre alimentação saudável, de forma afetiva e muito saborosa. Então agora vamos à nossa receita? Olá pessoal, acabei de tirar o nosso pão aqui do forno, né? Agora eu vou esperar ele esfriar para desenformar, para mostrar para vocês como ele ficou, tá bom? E aí vocês viram como ficou incrível o nosso pão. Quem imagina, né, que de uma forma tão rápida a gente consiga fazer um pão tão nutritivo e tão fofinho, né? Ele fica tão bonito. E aí eu quero dar algumas dicas referentes à preparação desse pão para você, porque às vezes a gente tem outras escolhas para fazer também. Então você pode substituir, por exemplo, o açúcar mascavo, se você não gosta de um pão tão escuro, pelo açúcar demerara, pelo xilitol, eritritol. Você também pode utilizar o agave, né, quem tem alguma restrição, sem problema nenhum. No lugar do amido de milho que eu utilizei, você pode utilizar o polvilho doce, você pode usar o trigo sarraceno, a farinha de amêndoa, tudo isso se você tiver na sua casa. Aí se você me disser assim, mas eu não tenho nada disso, eu tenho trigo comum, porque eu não tenho nenhuma restrição a glúten, né? Eu tenho ovos, como eu disse, você vai substituir as mesmas quantidades pelos outros ingredientes, só que daí se você utilizar farinha de trigo comum, a branca,
né? Que eu prefiro sempre que utilize a integral. Mas se você utilizar a branca, você vai utilizar toda a medida com a farinha branca. Então serão as 3,5 xícaras. Se você utilizar farinha de trigo integral, você vai usar 2,5 xícaras, me desculpe, de farinha de trigo integral e 1 xícara de farinha branca, justamente para balancear, para ele não ficar tão pesado. Por isso que eu também faço essa mistura colocando ou amido de milho ou polvilho, justamente para dar uma leveza na massa, porque sempre as farinhas integrais elas tendem a serem muito pesadas e absorver muito líquido. Por isso que geralmente as massas com farinha integral, elas são mais pesadas, elas são um pouco mais secas por essa característica do próprio grão. Então você pode fazer substituições tranquilamente. Eu utilizei aqui, você pode utilizar o azeite, óleo de girassol, você também pode utilizar óleo de linhaça, óleo de abacate, óleo de coco, da maneira como você quiser. E esse pão que é muito interessante, você pode fazer ele na versão doce, e aí você coloca menos sal. Se você quiser ele um pouquinho mais salgado, você pode colocar um pouco mais de sal também. Eu sempre coloco pouco porque eu não gosto muito de sal, e açúcar também eu sempre coloco uma quantidade pequena. Mas se você quiser fazer um pão doce, você tem a opção de utilizar açúcar e uma pitada de sal, aí você coloca uma colher de açúcar a mais, e se você quiser ele salgado, você vai colocar a quantidade de açúcar que eu indiquei e vai colocar um pouco mais de sal. O sal você nunca vai colocar junto na hora que estiver misturando ali, como eu misturei primeiro o açúcar, o óleo, o ovo de linhaça e a água, porque senão ele pode matar o fermento. O fermento ele gosta muito de açúcar, então como eu tô ali ativando a fermentação, dessa forma eu utilizo, então coloco o sal depois, por esse motivo. Você também pode fazer a sua massa com levain. Se você tem o levain em casa, quem não sabe, o levain é o fermento natural feito apenas com água e a farinha. Se você também quiser utilizar o levain, pode utilizar o levain sem problema nenhum, ou o fermento fresco, né? Aquele que vem no tabletinho. No caso, como eu coloquei 1 colher aqui de sopa cheia de fermento biológico seco, se for no caso o fermento em tablete, que é o fermento fresco, você vai utilizar 2 tabletes, tá bom? Então essas são as super dicas para você, para que você sempre possa ter um pão super gostoso na sua casa. Então você pode preparar em 10 minutos e tomar um banho enquanto ele cresce, esperar dobrar de tamanho e colocar no forno frio, né? É uma super sacada que você ainda economiza gás, tem um pão super gostoso e economiza tempo também, tá bom? Então essa é a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês se inscrevam no canal de Cozinha Afetiva.g, né? .g de Gigi Cousteau. Ative o sininho para receber as notificações, dê o seu joinha e compartilhe. Gente, olha quantas pessoas podem ser beneficiadas com essa receita maravilhosa, porque muitas vezes as pessoas não têm opção, não sabem nem onde comprar esses produtos e elas necessitam disso. E mesmo você, assim como eu, que gosto de uma alimentação saudável, afetiva e muito saborosa, tem mais uma opção na sua cozinha, tá bom? Então até a próxima receita. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa também super gostosa e super fácil para vocês fazerem, tá bom? Então a próxima, beijo!